Logia 33. O que ouvirdes com o ouvido, anunciai-o pelo outro do alto dos telhados, porque não se acende uma lâmpada para colocá-la sob o velador, e tampouco num lugar oculto, pelo contrário. Acende-se a lâmpada para colocá-la sobre o velador, para iluminar a todos os que entram e saem de casa. Comentário. A partir do instante em que despertamos e adquirimos um conhecimento inédito, torna-se imprescindível compreender que outros indivíduos, nossos semelhantes, podem estar em um estágio similar. Por conseguinte, não ocultemos tal conhecimento como algo secreto. Ao invés disso, expressemos, pois aqueles que estão prontos para absorvê-lo o farão. Não se trata de uma busca ávida por prosélitos, pois a compreensão da mensagem está condicionada ao momento de cada indivíduo, encontrando-se além do nosso controle. Todavia, é nossa tarefa disponibilizar tal mensagem para aqueles que a buscam. O iluminado ilumina seus irmãos que almejam tal claridade. Logia 34. Quando um cego se põe a guiar outro cego, ambos sofrerão acidente. Comentário. O oposto da lógica anterior. Entretanto, desejo aqui estabelecer uma conexão com a sociedade líquida na qual estamos imersos atualmente. Nessa sociedade, o nível de excelência artística e cultural foi reduzido, permitindo que indivíduos auto-intitulados influenciadores, muitas vezes destituídos de conteúdo relevante, sejam considerados exemplos a serem seguidos por uma parcela da população. Tal situação constitui um exemplo clássico de cegos guiando cegos, mencionado de forma magistral pelo Mestre Jesus. Não sou pessimista em relação à sociedade contemporânea, pois, afinal de contas, avançamos consideravelmente em relação ao passado. O camponês ou escravo do passado pode, nos dias de hoje, tornar-se um indivíduo que alcança visibilidade, como um youtuber, e tem sua voz ouvida. Todavia, é necessário enfatizar a importância do exercício da educação, do verdadeiro educare, de modo a capacitar esses influenciadores contemporâneos a apresentarem conteúdo verdadeiramente relevante. Superamos um desafio, porém novos desafios emergem em um ciclo natural. É inegável que houve progresso, contudo, ainda temos muito a aprimorar como sociedade, e assim, de maneira cíclica, talvez sempre teremos. Logia 35. Não se pode invadir a casa de um homem forte e tomá-la à força, a fim de despojá-lo dos seus bens, a menos que seja capaz de imobilizar as suas mãos. Comentário. Nesta metáfora, no processo de autoconhecimento, suas ações ou mãos são ou podem ser inibidas, favorecendo a não ação, a fim de que se observe mais, ouça mais e absorva mais. A vida não é uma corrida incessante permeada por esforços incalculáveis ou uma competição, como instrui boa parte da sociedade capitalista. O próprio termo célebre vencer na vida já se apresenta como algo aprisionador e insalubre. A vida constitui um exercício de observação, aprendizado, e somente após a aquisição da sabedoria, talvez a ação, se for necessária. No entanto, para que uma ação seja efetiva, é preciso, antes de tudo, a abstenção de agir, a imobilização, e tão somente a observação, o aprendizado e a autognose. Logia 36. Não vos preocupeis excessivamente com o que havereis de vestir. Comentário. Tal concepção, também presente na coletânea literária romana amplamente conhecida como Bíblia, transmite não apenas uma mensagem evidente acerca do desapego material e da vaidade. O ato de vestir-se também pode ser compreendido como uma representação das múltiplas reencarnações. Trocamos os corpos assim como o corpo troca de roupas,
conforme expresso por um antigo erudito. O conselho do mestre, nesta passagem, pode igualmente ser interpretado como um conselho para que não haja excessivo apego ao que se veste no presente ou ao que se vestirá no futuro, ou seja, ao corpo ou à forma que se apresenta na atualidade, pois são transitórios e efêmeros. O teu verdadeiro ser, contudo, permanece inalterado, embora possa evoluir. Logia 37. Perguntaram os discípulos: quando te manifestarás a nós para que o vejamos com os olhos? Jesus respondeu: quando vos despirdes de vossa timidez, e retirando todas as vossas vestes, as pisá-las com seus pés, como fazem os pequeninos. Então vereis o Filho do Vivo e podereis contemplá-lo, e já não tereis medo. Comentário. Desde o momento de nossa manifestação nesse plano físico, normalmente somos inculcados a ataviar máscaras, indumentárias, com o intuito de melhor nos adequarmos ao sistema e nos tornarmos instrumentos lucrativos para a Matrix. Retirar as vestes mencionadas é o que Jesus propõe, um processo de autoconhecimento que envolve dissolver esse eu falso que foi construído ao longo dos anos para se ajustar ao sistema, e assim se conectar com o verdadeiro eu. E quem é o eu verdadeiro? É o Filho do Vivo, como Jesus o descreve, o nosso ser autêntico. Jesus representa um nível de consciência que chamamos de consciência crística ou búdica, e ele mesmo enfatiza que todos nós temos a capacidade de alcançar esse nível de consciência, que ele denomina como o Filho de Deus. Portanto, sob essa perspectiva, tal título não é exclusivo de um único ser. Jesus novamente faz uma analogia com crianças, um ensinamento recorrente em várias filosofias, no sentido de torná-las nossas mestras. Isso serve para reforçar o que foi explicado acima. As crianças ainda não envergam essas máscaras sociais que os adultos utilizam. Logo, não estão impregnadas pelo eu ilusório. Logia 38. Muitas vezes procurastes um mestre que vos dissesse estas mesmas palavras que vos falo, e a nenhum encontrastes que fosse capaz de dizê-las. Do mesmo modo, virão dias em que me procurareis e não me encontrareis. Comentário. A inclinação inata do ser humano em buscar soluções extrínsecas, quando na realidade poderia encontrá-las internamente, é evidente. O externo, em sua essência, consiste meramente em instrumentos para aprimorar o interno. Muitos indivíduos, cientes dessa verdade, exploram essa suposta fraqueza do ser humano com objetivos egoístas, autodenominando-se mestres. No entanto, Jesus já adverte acerca dessa possibilidade. Teremos mestres e professores em nossas encarnações e caminhada, e cada um ensinando algo diferente, em áreas diferentes, como uma criança, como falamos anteriormente. Porém, os mesmos surgirão naturalmente no momento certo. Logia 39. Escribas e fariseus tomaram para si as chaves da sabedoria e as ocultaram. Nem eles entram, nem a outros deixam entrar. Eu, porém, as tenho dado a vós. Sede prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. Comentário. Líderes religiosos que se utilizam e distorcem ensinamentos antiquíssimos para manipular os indivíduos de parcos conhecimentos, cuja própria compreensão lhes escapa, conduzindo-os à ignorância. Um enredo histórico recorrente na maioria das religiões. É imprescindível buscar o saber e manter a mente aberta, porém não significa aceitar indiscriminadamente qualquer premissa como verídica. À medida que adquirimos conhecimento, também elevamos o rigor de nossos critérios ao analisar uma informação, tornando imperativo questionar nossas crenças e verdades arraigadas, mas ao mesmo tempo exigir com critério e depurar novas informações, demandando algum embasamento ou lógica sólida. Não nos deixemos conduzir por impulsos emocionais,
pois estes representam uma das artimanhas utilizadas por tais líderes. Logia 40. Uma parreira foi plantada fora daquilo que é do Pai, mas, como em si mesma não possui vida, será arrancada pela raiz e lançada fora. Comentário. Por vezes, engendramos convicções e nos afligimos por essas convicções, atualmente e popularmente conhecidas como crenças limitantes. Caso se acredite no inferno, o temor se instaura. Caso contrário, o medo se desvanece. Se alguém se percebe equivocado, a autonegação sobrevém. Se, ao contrário, aceita-se inculpável, a autorreprovação é evitada. Vide todas as pesquisas e estudos científicos realizados primariamente por Freud e outros psicanalistas. A vida reside internamente, cabendo a cada indivíduo atribuir significado às coisas, sendo elas, em sua essência, neutras. Tudo é suscetível de interpretação, tudo é opinião, como bem apregou o imperador filósofo Marco Aurélio. Nós somos do Pai, adotando a terminologia comumente empregada nos escritos referentes a Jesus. Nossa consciência é do Pai. Nosso nível de consciência evolui, assim como o nosso espírito e alma, porém, permanecem os mesmos como seres. O que está externo passa por mutações e transformações, podendo ser arrancado. Nós apenas nos manifestamos em instâncias diferentes. Porém, é a mesma consciência, mais ou menos evoluída que antes, com maiores ou menores capacidades, mas ainda é você.